Perdidas no Atlântico Norte, entre a Noruega, a Escócia e a Islândia, as Ilhas Faroé revelam um dos cenários naturais mais impressionantes do nosso planeta. O arquipélago é composto por 18 ilhas, das quais apenas uma é desabitada. As demais abrigam pequenas cidades e vilarejos que, juntas, somam pouco mais de 50 mil habitantes. É um lugar extremamente pitoresco, com pequenas aldeias espalhadas ao longo de fiordes, casas solitárias e uma beleza única. Aqui, o progresso demorou a chegar, e quando chegou, encontrou algo que não estava esperando. Uma beleza construída por violência geológica, um silêncio construído pelo isolamento e uma cultura que sobreviveu por séculos ao oceano e ao vento, porque aprendeu a não lutar contra nenhum dos dois. Quanto mais intocado é um lugar, maior é o desejo humano de conquistá-lo. As Ilhas Faroé, no entanto, não nasceram para agradar turistas, mas para nos lembrar da verdadeira dimensão da natureza. Longe de qualquer grande fluxo turístico, as ilhas reúnem todas as qualidades para figurar entre os destinos mais encantadores do mundo. As casas simples e tradicionais embelezam ainda mais a paisagem, seja nas áreas urbanas ou em regiões isoladas, onde a presença humana parece mínima diante da vastidão natural. Apesar dessa sensação de isolamento, o arquipélago surpreende pela sua estrutura. Mesmo em um ambiente remoto, as Ilhas Faroé contam com um sistema de transporte eficiente que conecta suas ilhas por meio de pontes, balsas e túneis submersos. Outra opção curiosa é o deslocamento por helicóptero, cujo custo é surpreendentemente acessível graças a subsídios do governo. Uma solução incomum, mas perfeitamente adaptada às necessidades de um território fragmentado pelo mar. As Ilhas Faroé possuem 2 idiomas oficiais, o dinamarquês e o feroês. Ainda assim, visitantes raramente enfrentam barreiras linguísticas, já que o inglês é amplamente falado pela população local. O clima, por outro lado, é um capítulo à parte. Extremamente imprevisível, ele é marcado por ventos fortes, neblina constante e mudanças rápidas, capazes de transformar completamente a paisagem em questão de minutos. Apesar da paisagem intocada, misteriosa e tranquila, as Ilhas Faroé são um território autônomo dentro do Reino da Dinamarca, com amplo grau de autonomia legislativa e administrativa. Embora participem do parlamento dinamarquês, governam a maior parte de seus assuntos internos de forma independente e, diferentemente da Dinamarca, optaram por não integrar a União Europeia, negociando seus próprios acordos comerciais. A população local aprendeu a se adaptar de forma engenhosa às condições naturais, construindo casas de madeira com telhados cobertos de grama, capazes de conservar o calor e resistir às tempestades frequentes. A história das Ilhas Faroé remonta ao século IX, com a chegada dos vikings ao arquipélago. Essa herança ainda está presente na cultura e nas tradições locais, refletida não apenas na arquitetura, mas também nas sagas e lendas transmitidas ao longo das gerações.
Em Kvívík, por exemplo, é possível explorar vestígios desse passado. O vilarejo preserva ruínas de antigas habitações vikings, além de estruturas como celeiros e muros de pedra que ajudam a contar a história dos primeiros assentamentos. Com uma cultura profundamente ligada ao mar, grande parte da população vive em áreas costeiras, sustentando-se principalmente da pesca e da criação de ovelhas. Aliás, uma curiosidade marcante é que o número de ovelhas nas ilhas supera, com folga, o de habitantes humanos. A vida selvagem também é abundante. Aves marinhas, especialmente os papagaios do mar, ocupam as falésias ao longo de grande parte do arquipélago, criando um espetáculo natural. Vacas da raça Highland também podem ser vistas em algumas regiões, adaptadas ao clima rigoroso. Independentemente de onde você venha, sua jornada pelas Ilhas Faroé geralmente começa pela ilha de Vágar, onde está localizado o único aeroporto do arquipélago. Ali, encontra-se uma das paisagens mais emblemáticas da região, a Cachoeira Mulafossur. Localizada na pequena aldeia de Gazadalur, sua queda d'água despenca diretamente no oceano, formando um dos cenários mais impressionantes das Ilhas Faroé. Streymoy é a maior de todas as ilhas e abriga a capital das Ilhas Faroé, a cidade de Tórshavn. Com aproximadamente 20 mil habitantes, a cidade é considerada uma das menores capitais do mundo. Tinganes, a parte antiga e histórica de Tórshavn, ocupa uma pequena península que divide o porto em duas áreas, Eist-Aravag e Vest-Aravag. Bem preservada, com seu estilo tradicional e ruas estreitas, a Cidade Velha é uma das principais atrações do arquipélago. Os icônicos edifícios vermelhos de Tinganes abrigam o governo das Ilhas Faroé. Foi nessa península que, por volta do ano 825, o Lagtingid, o parlamento faroense, passou a se reunir regularmente para aprovar leis, resolver disputas e emitir julgamentos, sendo considerado um dos parlamentos mais antigos do mundo ainda em funcionamento. No sul da ilha encontra-se Kirkjubur, o local histórico mais importante das Ilhas Faroé. Ali está a Kirkjubeargardur, uma das casas de madeira mais antigas ainda habitadas no mundo. Embora também funcione como museu, a propriedade continua sendo habitada pela família Patursson, que vive no local há séculos, preservando uma tradição que remonta ao século XVI. A fazenda abriga ovelhas, gado e alguns cavalos. Outros edifícios marcantes em Kirkjubur são a Catedral de São Magno e a Igreja de Santo Olavo, ambas com origens no período medieval. Klaksvík é a segunda maior cidade das Ilhas Faroé e é frequentemente chamada de capital das Ilhas do Norte. Localizada em um cenário impressionante na ilha de Bordói, a cidade é também ponto de partida para uma das trilhas mais conhecidas do arquipélago, a subida até o cume do Klakur, de onde se tem uma vista ampla e marcante da região. Kunoy é uma das ilhas menos povoadas e se destaca por abrigar uma rara floresta, algo incomum no arquipélago. Seu nome significa Ilha da Mulher em feroês, enquanto a ilha vizinha, Kalsoy, é conhecida como Ilha do Homem. A ilha também concentra algumas das montanhas mais altas do arquipélago, com diversas trilhas disponíveis. Entre elas, destaca-se a caminhada até o Kuvingafjall,
que atinge cerca de 830 metros de altitude. Jogvi é um dos vilarejos mais encantadores das Ilhas Faroé. Localizado no norte da ilha de Eysturoy, o lugar é conhecido por suas casas coloridas e pelo riacho que atravessa a vila. O grande destaque, no entanto, é o desfiladeiro natural de cerca de 200 metros que dá nome ao vilarejo, além das trilhas cênicas que cercam a região. A igreja local, construída em 1929, também faz parte do conjunto histórico do lugar. Com apenas 14 habitantes, Saxum está situada em um fiorde que abriga uma grande lagoa. Durante a maré baixa, é possível caminhar até a praia, em uma trilha simples, mas cercada por paisagens impressionantes. Na vila, encontra-se ainda uma igreja construída em 1858, além de casas tradicionais com telhados cobertos de grama, formando um dos cenários mais característicos das Ilhas Faroé. Para quem busca um lugar ainda mais isolado e selvagem, Fugloy é um dos destinos mais remotos das ilhas. Localizada no extremo leste do arquipélago, a ilha é considerada um verdadeiro santuário da vida selvagem, com destaque para a grande concentração de aves marinhas que habitam suas falésias. No extremo oposto, Mykines, a ilha mais ocidental, oferece uma das experiências mais marcantes das Faroé. Com menos de 20 habitantes, o local abriga uma rica biodiversidade e paisagens únicas. A principal atividade na ilha é caminhar. Trilhas levam até o farol de Mykines Holmur, um dos pontos mais emblemáticos do arquipélago, cercado por penhascos e pelo oceano aberto. A época mais movimentada nas Ilhas Faroé ocorre durante o verão, especialmente entre os meses de julho e agosto, quando o clima tende a ser mais estável e os dias são mais longos. Esse período é considerado o mais favorável para explorar a região. Ainda assim, é possível visitar o arquipélago em qualquer época do ano. No inverno, especialmente entre dezembro e janeiro, há poucas horas de luz, o que pode limitar algumas atividades. Os padrões climáticos nas Ilhas Faroé são extremamente imprevisíveis. Em um único dia, é comum experimentar diferentes condições, com mudanças rápidas entre sol, chuva, vento e neblina. Durante os meses mais frios, com um pouco de sorte, é possível observar a aurora boreal. Embora não seja o destino mais indicado para esse tipo de experiência, o fenômeno pode surpreender aqueles que visitam a região nesse período. Para quem deseja aumentar as chances de avistá-la, há destinos mais próximos do Círculo Ártico, como o norte da Noruega, onde a ocorrência é mais frequente. As Ilhas Faroé não são um destino comum. Talvez seja justamente por isso que continuam a preservar algo cada vez mais raro no mundo: a sensação de estar em um lugar verdadeiramente intocado. Se você gosta de descobrir destinos únicos como este, considere se inscrever no canal. Ainda existem muitos lugares no mundo que parecem inacreditáveis, até que você os conheça. Até o próximo vídeo!